Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso de número 1. E vamos ler até o verso de número 18. É um texto belíssimo e eu peço que você preste atenção na leitura e depois vamos discorrer sobre algumas coisas importantes aqui. Diz assim a palavra do Senhor: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. E amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém. Vamos orar novamente. Queria colocar nesta oração a vida do Donizete, esposa da irmã Cida, que não passa muito bem, e também a vida do meu amigo, pastor Laércio, da cidade de Umuarama. Diz para ele que estaríamos orando esta noite por ele, também não está muito bem de saúde. Vamos colocar esses 2 pedidos, e você tem algum pedido, pode colocar neste momento em oração, quando fazemos diante do Senhor, com toda alegria e temor. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra que fizemos esta noite. Graças pela Tua presença maravilhosa e pela ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, peço a Tua bênção sobre a vida do Donizete,
esposo da irmã Cida, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre ele para curá-lo completamente, para livrá-lo desta enfermidade, Senhor, para trazer restauração da saúde a ele, ó Pai. Peço também pela vida do pastor Laércio, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ele, restaurando-lhe completamente a saúde, livrando ele de todos os males. Ó Deus, estenda as tuas mãos poderosas para curar e abençoar teu filho. Te peço em nome de Jesus, pelos demais irmãos esta noite, que têm um pedido de oração diante do Senhor, para que o Senhor possa restaurar-lhes também a saúde. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós lemos a Tua Palavra, e a Tua Palavra é poderosa, viva e eficaz. Faça, Senhor, em nosso meio, aquilo que a Tua vontade quer, e que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, essa noite eu quero falar sobre esse texto comovente, maravilhoso, inspirador, transformador, que relata o episódio da entrega de Isaque, filho de Abraão. É um texto muito conhecido dos irmãos. Os irmãos sabem da história de Abraão. Abraão não tinha filhos e já estava de idade sem filhos. Sara era estéril. E Deus então diz a Abraão que vai lhe dar um filho. E naquela época, no contexto cultural, social, em que viviam os povos do Oriente Médio, a descendência de filhos era algo fundamental para a manutenção da estrutura social e, ao mesmo tempo, era algo culturalmente imprescindível. Um homem, uma mulher que não tivesse filhos era considerada um problema na sociedade. Porque dentro daquele conceito cultural, a pessoa que não tivesse filhos, ela não passaria adiante a sua descendência. Então, o mundo da época, culturalmente, se constituía de vivos e de mortos. Os mortos, quando morriam, na consciência cultural deles, continuavam vivos nos filhos. Os filhos levavam o nome dos pais, muito mais que no contexto ocidental que nós temos, em que a gente leva memórias dos pais e leva o sobrenome, mas naquela época era muito forte esse conceito de família, de paternidade e ao mesmo tempo de hereditariedade. Então, um homem e uma mulher tinham que ter filhos, porque assim estariam se mantendo vivo, mesmo depois de mortos, culturalmente falando, na vida dos seus filhos. E os filhos carregavam a herança do pai. E os filhos davam linhagem, davam posteridade, firmavam a estrutura familiar perpetuamente. Acontece que Abraão não tinha filhos. E Deus diz: eu vou te dar um filho. E o seu filho vai formar uma grande nação, como as estrelas do céu. E aí finalmente nasceu Isaque. Imagine a alegria de Sara ao ter um filho na sua velhice. Abraão, com quase 100 anos, teve um filho. E aí, de repente, entramos nesse texto aqui, que lemos essa noite, quando Deus chega para Abraão e simplesmente diz para ele: pega o teu único filho,
vai no monte, um lugar onde eu vou mostrar, constrói ali um altar e sacrifica o teu filho a mim. Nós que somos pais, é inimaginável pensarmos isso. É inimaginável. Abraão se levantou de manhã, pegou 2 dos seus servos, pegou um jumentinho e caminhou 3 dias. E ao 3º dia, Abraão olhou e viu ao longe o monte onde Deus tinha dito para ele. Disse para o servo: fica aqui, fique o jumento, vou eu e o Isaque. Iremos, adoraremos e voltaremos. E vocês sabem a história, nós lemos, quando ele chegou ao monte, ele construiu o altar, ele amarrou o filho, deitou sobre o monte, pegou a faca para imolar o filho, e o anjo de Deus bradou: pare! Você já deu provas de que teme ao Senhor. E Abraão olhou e havia um cordeiro ali enroscado nos arbustos, e ele sacrificou aquele cordeiro em lugar do seu filho. Irmãos, esse texto, ele é muito rico. E eu comecei a pensar nesse texto hoje, e comecei a ser tocado por ele. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, que estão muito vivas no meu coração, a respeito do que nós lemos essa noite. Primeiro, esse texto fala de entrega incondicional. Entrega incondicional. Ou seja, é um pai que entrega incondicionalmente o seu filho, o seu único filho. E a entrega de Abraão é, de alguma forma, uma representação, é uma metáfora, é uma figura da entrega do próprio Deus. Porque Abraão, naquele momento, entregava o seu tudo, entregava seu único filho, entregava seu futuro, entregava sua descendência, entregava sua família, entregava sua posteridade, entregava a sua vida. E este é uma figura do que o próprio Deus fez por mim e por você. Porque Deus deu o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse texto fala de entrega incondicional de tudo que se tem, e ao mesmo tempo esse texto retrata o próprio Deus que um dia entregaria o seu próprio filho para morrer pela humanidade. Mas além disso, esse texto, surpreendentemente, ele fala de 3 dias, que eu vou caracterizar aqui como os 3 dias mais sombrios da história. Quais são esses 3 dias? É quando Abraão sai para sacrificar o seu filho Isaque, e diz o texto que ao 3º dia, ou seja, ele caminha 3 dias, ao 3º dia, ele levanta os olhos e vê o monte do sacrifício à distância.
são os 3 dias que o pai tem que lidar com a morte do próprio filho. São os 3 dias que Abraão tem que caminhar na sua mente, no seu coração, na sua consciência, lidando com a morte do seu próprio filho. Não é algo repentino, não é algo que Deus diz, pega agora e mate agora o seu filho. Não é algo assim. Não é algo que dura 2, 3 horas, mas é algo que se perpetua por 3 longos dias. E eu fico imaginando o coração de Abraão, e devem ter sido os 3 dias mais sombrios da vida desse homem. Andar 3 dias, viajar 3 dias, sacrificando o próprio filho no coração todos os momentos, lidando com a morte do próprio filho. Esses 3 dias me faz lembrar dos 3 dias mais sombrios da história da criação e de toda a existência eterna da divindade. Porque houve 3 dias na história da criação que foram os mais sombrios, não só na história da ordem criada, mas de toda a realidade eterna. E ele é prenunciado, esses 3 dias são prenunciados nas 3 horas que se passaram de trevas quando Jesus foi crucificado. Nós lemos em Mateus capítulo 27, verso 45, que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, meio-dia às 3 horas da tarde. Então aqui nós temos, quando Jesus estava na cruz, um prenúncio da sombra que se abateria sobre a criação a partir da morte de Cristo durante 3 dias. Esses 3 dias são representados nas 3 horas. As 3 horas de escuridão, Jesus crucificado, e da meio-dia às 3 da tarde há trevas totais sobre a terra. Estavam representando, a meu ver, os 3 dias em que Cristo estaria no seio da terra. E quando finalmente Jesus morreu, houve terremotos, as rochas se fenderam. 3 dias aguardariam luto, porque o Filho de Deus estaria morto, enterrado. É quando o Pai Celestial tem que lidar com os 3 dias em que o Filho esteve morto, porque Jesus passou 3 dias no seio da terra. São os 3 dias mais sombrios da história de toda a criação. O que na vida de Abraão se constituiu como os 3 dias de grandes trevas em sua própria história, prenunciava os 3 dias de grandes trevas na história da humanidade. Mas além disso, os 3 dias sombrios de Abraão são marcados não só por esta angústia, mas os 3 dias também são marcados por solidão. Se vocês perceberem no relato, quando Abraão avista o monte do sacrifício, diz o texto que lemos que Abraão disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá.
e depois de adorarmos, voltaremos. É no momento em que pai e filho, Abraão e Isaque, ficam sozinhos. Abraão diz a seus servos: fiquem aqui, daqui para lá vocês não vão, porque agora é o nosso momento a sós. É o momento da solidão. É o momento em que pai e filho andam solitariamente em direção ao sacrifício. E isso me faz lembrar de Jesus, quando está solitário no Getsemane, quando nem mesmo seus próprios discípulos conseguiam acompanhá-lo na sua angústia, próximo à morte, e um anjo do céu vem e acompanha Jesus naquele momento de maior angústia, porque era ele e o Pai na solidão. Ele mesmo, Jesus, já tinha profetizado em Mateus capítulo 26, verso 31. Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Os dias sombrios são não só os dias em direção ao sacrifício, mas os dias sombrios são os dias de solidão. Os dias sombrios de Abraão e Isaque foram solitários, só pai e filho, na escuridão daquela noite. São dias em que a companhia fica pelo caminho e não resta mais ninguém, a não ser pai e filho. Mas também os dias sombrios são dias em que o filho carrega o lenho, carrega a lenha sobre si, mas o pai carrega as brasas e a faca. Nós lemos isto, que Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. Mas Abraão mesmo levou consigo as brasas para o fogo e a faca. É muito interessante essa metáfora, porque o filho leva a lenha, e a lenha aqui representa a cruz que Jesus precisou carregar em direção ao sacrifício. Mas enquanto Jesus carregava a cruz, o pai queimava o coração com as brasas e perfurava a própria alma com a faca. Dias sombrios são os dias em que Cristo carrega a cruz, em que o Filho será crucificado, mas o Pai carrega as brasas e a faca na alma. Além disso, os dias sombrios também são os dias da pergunta mais terrível da história. Não há uma pergunta mais perturbadora do que esta na história da criação e na história de toda a divindade. E essa pergunta é feita pelo próprio Isaque, o filho. Diz o texto que Isaque perguntou para o pai Abraão: as brasas e a lenha estão aqui, pai. Mas onde está? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está? E Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Onde está o cordeiro? Essa é a grande pergunta da história. Porque o lenho, a brasa e a faca estão aqui. Mas onde está o cordeiro? Onde está? Porque o homem pode providenciar o lenho, o homem pode providenciar o fogo, o homem pode providenciar a faca, mas só Deus pode providenciar o cordeiro.
E quando eu li isso, me lembrei de João Batista, que ao ver Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro providenciado, dado, entregue pelo próprio Deus. A grande pergunta na história não é qual é o sentido da minha vida. A grande pergunta na história não é o que eu vou fazer quando eu me tornar adulto. A grande pergunta da história não é como é que eu vou me comportar amanhã ou depois, em quem eu vou votar, qual carro eu vou comprar, que casa eu vou construir. Esta não é a maior pergunta da história. A maior pergunta da história é: onde está o Cordeiro? Porque o único que pode dar solução para o problema da humanidade é o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Os dias sombrios são recheados de temor e de obediência incondicional. É Abraão que obedece incondicionalmente à vontade de Deus e parte na jornada mais difícil da sua vida. A temática da obediência e do temor estão fortemente impregnados nesta narrativa. Mas este texto não fala só de dias sombrios. Esse texto também fala de fé e provisão. Abraão fala a Isaque: Deus proverá o cordeiro. E o monte, a partir daquele momento, passa a ser chamado o monte do Senhor proverá. É a provisão de Deus. E a provisão de Deus é a morte substitutiva. Porque ao invés de Isaque morrer naquele altar, quem morreu foi o cordeiro que Deus providenciou para substituir Isaque. Essa história fala da minha substituição, essa história fala da sua substituição. É quando nós fomos substituídos por Cristo naquela cruz. A cruz é a sentença contra a nossa vida, porque Deus tinha dito: a alma que pecar, esta morrerá. E Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a sentença de morte recairia sobre mim, sobre você e sobre toda a humanidade que veio antes de Cristo e toda a humanidade que veio e virá depois de Cristo. Todos, sem exceção alguma, todos estão contaminados pelo pecado e por isso todos merecem a morte. Há uma sentença de morte sobre a humanidade, assim como havia uma sentença de morte sobre Isaque naquele dia. Mas, semelhantemente àquele dia com Isaque e Abraão, na hora da nossa morte, nós estávamos em Isaque naquele momento. Na hora da nossa morte, Deus substituiu Isaque pelo Cordeiro. Deus substituiu a humanidade por Cristo Jesus, e Cristo morreu em nosso lugar. Só há motivos para agradecer. Talvez você não tenha comido a comida que gostaria de ter comido hoje. Talvez você nem tenha na conta bancária o dinheiro necessário para acabar de passar o mês.
Talvez você tenha sido frustrado numa coisa ou em outra nesta vida, mas eu continuo dizendo para você, só há motivos para agradecer, porque Cristo recebeu a nossa pena na cruz, para que nós possamos estar livres, ligados a Deus e viver em alegria com o Pai. Aleluia. Cristo morre no lugar da humanidade. E este texto também fala, não só desta provisão de Deus, mas este texto também fala da volta do filho vivo para casa. E isto mostra também que, apesar dos 3 dias mais sombrios da história, o sol da justiça brilhou intensamente no final dessa história. Porque Isaque, que saiu para morrer, depois de 3 dias volta completamente vivo para a sua casa. Assim, Jesus, o nosso Senhor, que experimentou a morte durante 3 dias, e por 3 dias houve sombra sobre o cosmos, houve sombra sobre o céu, houve sombra sobre a criação, sobre os anjos, sobre o mundo, sobre tudo o que existe, porque Cristo estava morto por 3 dias, mas depois dos 3 dias, Cristo ressuscitou, aleluia, e Ele volta vivo para casa por toda a eternidade, glória a Deus. A volta do Filho sempre é do Filho vivo. Cristo ressuscitou. Este é o texto da esperança. Este é o texto da descida do monte em alegria e vivacidade. Este é o texto que mostra que a morte não tem a palavra final na vida da humanidade. Este é o texto que mostra que a morte pode nos ameaçar e até mesmo pode nos pegar, mas a vida é a nossa história final e nós não estaremos mortos para sempre, porque Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna, aleluia. Este texto não é só o texto que relata os 3 maiores dias de sombra na história do cosmos, mas este texto também relata os maiores dias de glória, quando Cristo, como um sol resplandecente, ressuscita ao 3º dia, para estar para sempre vivo, para a glória de Deus Pai, aleluia. Esse Cristo ressuscitou. Paulo diz, nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo para todo sempre. Você pode crer na ressurreição. Qualquer problema da sua vida, qualquer um que você tiver, pense em qualquer problema que você tem ou que poderá ter. Perseguição, dores, doenças, falta de dinheiro, qualquer problema que você tiver, é dissolvido imediatamente após a sua morte, porque nada mais interessa. Nenhuma preocupação você terá mais depois da morte. A preocupação que você tem hoje com a tua família se dissolve imediatamente na hora que você morre, porque você se desliga daqui. Os teus problemas de dores, de velhice, de queda de cabelo, de dor no joelho, de falta disso, de excesso daquilo, desaparecem imediatamente na hora da sua morte. Os seus problemas de dívida, eu nunca vi ninguém cobrar, nenhum defunto. Olha, você está me devendo, peraí, tira o camarada do caixão aí, porque o seu problema de dívida, o seu problema de falta de dinheiro, isso tudo desaparece imediatamente na hora da sua morte. Então a morte aniquila qualquer dificuldade que você tenha, mas ninguém aniquila a morte. Porém, Jesus aniquilou a morte na cruz do Calvário, e após a morte, nós estaremos ressuscitando com Cristo para todo sempre, aleluia, glória a Deus. Não há nada que possa
prender a gente na morte, porque a palavra de Deus dá um grito: onde está a morte, a sua vitória? Jesus Cristo ressuscitou. Esse texto fala da esperança de vida eterna. Mas finalmente esse texto também fala de uma fonte inesgotável de bênçãos a partir do Filho. Deus disse a Abraão: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o filho era o ponto principal, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. É interessante porque a obediência do filho, diz o texto bíblico, traz a bênção sobre toda a humanidade. Deus nos abençoou no Filho, e por causa do Filho. O Filho é o ponto da história de Abraão. O Filho é o ponto que faz com que Abraão seja abençoado, e não só seja abençoado, mas se torne numa fonte de bênçãos, fonte tal que Deus diz: todas as famílias da terra, nós estamos incluídos, porque nós estamos na terra, nós estamos incluídos, todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão. Por quê? Porque Abraão deu à luz Isaque, e depois veio Jacó, formou Israel, e depois Judá, e depois veio Jesus, e Jesus vem da linhagem de Abraão, e Jesus é o Filho bendito, que abençoa a todas as famílias da terra. Aleluia! Dá vontade de pular essa mensagem. Não posso pular para não escandalizar os irmãos aqui. O Filho tem bênção sem fim. Você só é abençoado por causa do Filho. Você só carrega as bênçãos por causa do Filho. Você só é uma fonte de bênçãos por causa do Filho. Então, irmãos, eu quero terminar esta noite dizendo que Deus nos chama para uma vida de entrega total. Ele entregou. Deus entregou tudo o que tinha por nós e nos convida a entregarmos a nossa vida a Ele. Esse texto fala de entrega incondicional e entrega total. Abraão não tinha nada para a sua posteridade além do Filho. Deus deu tudo o que tinha para nós e nos chama para nos entregarmos completamente, totalmente, sem reservas, sem condições a Ele. Não só isso, Deus nos chama também para uma vida de completa, total e absoluta confiança nele. Porque Ele está em controle da história. E apesar dos dias sombrios que muitas vezes eu e você vivemos, Deus sempre providenciará o que for necessário para que a vida permaneça em nós. Sempre. Sempre. Deus é o nosso provedor. Não adianta você ajuntar tesouros na terra, se Deus não for o seu provedor. Disse Jesus que a traça, a ferrugem, os ladrões consomem os tesouros que nós ajuntamos na terra. A gente pode ter muitos tesouros, e eu já vi pessoas que cada vez ajuntam mais, quanto mais passa o tempo, mais ela ajunta, e ela vai ficando 40 anos, ajuntando, 50, ajuntando, 60, ajuntando, 80, ajuntando, 90, ela continua ajuntando. Isso é uma ilusão da vida da pessoa,
Porque daqui a pouco ela morre e ela não leva absolutamente nada do que ela passou a vida inteira ajuntando aqui na terra. Mas se você tiver tesouros no céu, se você tiver uma vida com Deus, se você tiver a paz de Cristo Jesus no teu coração, se você tiver o Espírito Santo na tua vida, então você é o homem mais rico da face da terra, porque você tem a alegria de ter Deus como Senhor da sua vida. E ninguém poderá roubar isso. Ninguém. Então Deus é o nosso provedor. Quem é o nosso provedor? É Deus. Deus é o nosso provedor. Não se preocupe se você está com alguma dificuldade na vida. Deus é o teu provedor. Deus vai te abençoar. Deus vai te conduzir. Se te faltar alguma coisa, não te faltará a paz de espírito. Se te faltar alguma coisa nessa terra, não te faltará a alegria do Espírito Santo no teu coração. Mesmo que te falte alguma coisa, até mesmo de comer, não te faltará a força do Espírito Santo na tua vida. Muito mais do que comer, beber e vestir, o que sustenta a vida de um homem é a palavra de Deus. É o poder do Espírito Santo na vida da pessoa. Então Deus é o nosso provedor. E por isso Ele nos convida para olharmos para o monte do sacrifício. Quando nós olhamos para o monte do sacrifício, eu fico imaginando Abraão levantando os olhos e olhando para o monte do sacrifício do seu próprio filho, 3 dias depois de caminhar. Abraão levantou os olhos e viu o monte à distância. E esta noite Deus nos chama para levantarmos os olhos e olharmos para o monte onde Cristo foi sacrificado por nós, o sacrifício do Filho. Não só isso, olhamos para o monte do sacrifício, mas também o próprio relato diz que Abraão, quando estava lá no monte, olhou para o lado e viu o cordeiro substitutivo. Somos convidados a olhar para o cordeiro que nos substitui na cruz. E assim, olhando para o sacrifício de Cristo. Quando você não olha para o sacrifício de Cristo, você se desespera. Se você olhar para os homens, você vai se desesperar. Se a sua esperança estiver num político nessa terra, você vai viver de frustração e frustração. Porque políticos vêm e políticos vão. Uns melhores que outros, é verdade, mas a desesperança está sempre no meio da sociedade. Se você olhar para a ciência, você poderá ser beneficiado por alguma coisa da ciência, mas o fim será a frustração, porque a ciência não consegue dar jeito para a morte. Se você olhar para a economia, você será um frustrado, porque a economia não resolve os problemas da humanidade. E diga-se de passagem, a economia vai de mal a pior no mundo inteiro. Se você olhar para a filosofia não responderá às suas grandes questões da vida, porque filósofos vieram e se foram, e a sociedade continua indagando a vida e se desesperando pela vida. Mas se você olhar para Jesus, se você olhar para o sacrifício da cruz, se você olhar para o cordeiro substitutivo, que te substituiu na vida, e você mantiver os seus olhos em Cristo, então você tem paz, alegria e conforto na tua alma. Por isso Paulo diz, nós mantemos os olhos em Cristo, e só em Cristo. E mantendo os olhos em Cristo, Deus nos convida para sermos uma fonte de bênção a partir do Filho. Você não só é abençoado a partir do Filho, mas você se torna uma fonte de bênçãos para abençoar outros a partir de Jesus. É por isso que se eu sou uma bênção na sua vida, e se você é uma bênção na minha vida, não é por você mesmo, não é por mim mesmo, mas é pelo Filho.
O Filho é que abençoa. O Filho é a fonte da bênção. O Filho é a razão da bênção. O Filho é o princípio e o fim da bênção. Em Jesus, em Jesus. Eu vim esta noite aqui trazer esta mensagem para vocês, mas esta mensagem não poderia ser outra a não ser Cristo Jesus. Eu não quero pregar elucubrações da mente humana, eu não quero pregar fantasias dos homens. A minha mensagem é Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo é a esperança da glória, Cristo é a salvação da humanidade, Cristo o perdão dos pecados, Cristo a vida eterna, Cristo a força que nos levanta, Cristo o alimento que nos sustenta, Cristo a vida que flui por nós, Cristo a paz que nos fortalece, Cristo o consolo que nos dá a vida, Cristo a esperança que nos alimenta a cada dia. Cristo, Cristo, Cristo. Nós pregamos a Cristo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor com alegria. Senhor Jesus, estamos aqui esta noite e ao contemplar a história de Abraão e Isaque, não há como não olharmos para a cruz. Não há como não olharmos para o sacrifício da cruz, em que o Senhor morreu por nós, substituindo a nossa vida naquela cruz. Não há como deixarmos de pensar na grandeza que foi a tua entrega total por nós naquela cruz. Não há como pensar, não há como deixar de pensar nos dias tão sombrios que sucederam à tua morte. Mas ao mesmo tempo não há como deixar de pensar nos raios tão brilhantes do sol da manhã, quando o Senhor ressuscitou em glória. Senhor Jesus, Tu és a nossa esperança, e eu peço que Tu sejas a convicção, a esperança, o amor, a paz, a graça e o descanso de cada uma das pessoas que me ouvem esta noite. Age no coração dessas pessoas, que haja uma entrega total ao Senhor, que haja, Senhor, uma confiança total no Senhor, que haja um descanso total no Senhor. Onde está o Cordeiro para o sacrifício? O Cordeiro foi crucificado na cruz para nos dar a vida eterna. Não há outra alegria maior do que a satisfação de saber que em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados e nós somos aceitos diante do Pai e temos a vida eterna. Não há outra satisfação melhor do que esta. Não há outra alegria maior do que a alegria de ser resgatado, de ser comprado por um preço elevado, o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Age no coração de cada pessoa, que o Espírito da paz e da alegria possa invadir cada coração, tira a tristeza da alma das pessoas com a certeza da salvação. Tira, Senhor, tira a confusão da mente, dos corações e traz a luz da vida sobre a mente dessas pessoas, para que todos possam perceber a alegria que é servir ao Senhor, a paz que é ter Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, a esperança que está na nossa vida e no nosso ser. Indelével é a tua presença, as marcas de Cristo são indeléveis na nossa vida, não podem ser apagadas jamais. Somos selados pelo Espírito de Deus, alegre caminhamos rumo a Canaã celestial.
para a glória do Senhor. Vivemos a cada passo e respiramos o amor de Cristo Jesus e a esperança. Não há outra presença mais impactante, mais poderosa, mais significativa do que a tua presença na nossa vida. Não há outro tesouro maior do que descansar no Senhor. Não há outra alegria maior do que se deleitar em Ti. Não há outra vida mais profunda e verdadeira do que a vida com Jesus. Age no coração dessas pessoas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música para adorar o Senhor com alegria.